Olá, pessoal. Eu sou a Ellen. Eu tenho certeza que você vai achar difícil acreditar nessa história. Se eu escutasse, provavelmente também não acreditaria. Mas eu sei que é verdade, porque isso aconteceu comigo. Minha mãe passou momentos difíceis quando estava grávida de mim. Ela teve que ficar de cama por 7 meses por causa do risco de aborto. Por conta disso, ela não quis ter outro bebê mesmo que o meu pai quisesse. Depois que eu nasci, os dois usaram todo o seu tempo e energia cuidando de mim. Eles dois focaram completamente na minha criação. Não estou reclamando, até porque eu tive uma ótima infância e adolescência, mas eu gostaria que eles também tivessem outros interesses. Faz 2 anos e meio que me mudei para outra cidade por causa da universidade. Depois que eu saí, surgiu um enorme buraco na vida dos meus pais. Por 18 anos, eu fui o centro do universo deles. Eles não tinham ideia do que fazer com o tempo deles depois da minha mudança. Primeiro, eles adotaram um gato, depois um cachorro e um papagaio. Minha mãe começou a fazer aulas de arte. Meu pai voltou a jogar golfe. Mas nada disso foi suficiente. Aí um dia eu estava no telefone com a minha mãe. Como sempre, ela chorava e falava sobre o quanto sentia minha falta e eu tentava consolar ela. De repente, tive uma ótima ideia. Mãe, que tal você adotar um filho? Se você realmente sente falta de cuidar de uma criança, talvez possa adotar uma. Dessa vez, poderia ser um menino. Você já criou uma garota. Seria uma nova experiência. A primeira coisa que ela disse foi: querida, eu tô velha demais pra cuidar de um bebê. Eu gostaria de ter parado por aí, mas eu não parei. Poderia ser uma criança mais velha, talvez com 9 ou 10 anos. Você daria um lar para uma criança órfã e também teria alguém para cuidar o que você sente tanta falta. Ela disse: Ellen, talvez não seja uma ideia ruim. Vou falar com o seu pai. E desligou. Ela ligou meia hora depois e parecia muito feliz. Seu pai está muito animado. Decidimos adotar uma criança de 10 anos como você sugeriu. Vamos começar a pesquisar amanhã. Fiquei tão feliz por ela quando ouvi a notícia. Mal sabia que algo terrível estava prestes a acontecer com a minha família por minha causa. O foco dos meus pais mudou completamente. Eles entraram em contato com os órgãos do governo imediatamente e lidaram com a parte burocrática. Procuraram por lares de adoção e conversaram com assistentes sociais que lidam com adoções. Então, sempre que minha mãe me ligava, só falávamos sobre isso. Finalmente chegou a parte mais emocionante. Eles iam começar a conhecer crianças que batiam com os critérios para poder escolher uma para adotar. Um dia, eu estava sentada em um banco no campus tomando sol e eu recebi uma mensagem da minha mãe. Abri e vi uma foto de um garoto tímido e bonitinho sorrindo para mim. Abaixo da foto dizia: Oi, eu sou o seu novo irmão, Breno. Prazer em conhecer você. Liguei para ela imediatamente. Ela estava tão feliz. Ela disse que quando viram o Breno, sabiam que era ele quem estavam procurando. Ele era muito maduro para a idade dele. Eles não queriam perder a chance com uma criança tão boa, então começaram o processo de adoção imediatamente. Meu pai estava tão alegre agora que tinha um filho. Ele se encaixa perfeitamente em nossa família. Vamos dar a ele todo o nosso amor, ele disse. E eu chorei. Fiquei muito emocionada porque eu sou muito ligada aos meus pais e queria ver eles felizes. Eu conheci o Breno em uma chamada de vídeo. Ele realmente parecia um bom garoto. Eu iria visitá-los depois de terminar minhas provas. E queria levar um presente para ele. Fiz várias perguntas para descobrir o que ele gostava. Mas ele não era muito de falar. Senti como se estivesse deixando ele desconfortável. Talvez ele não gostasse de falar de si mesmo. Então acabei comprando um jogo que achei que qualquer criança gostaria. Eu o conheci 1 mês depois. Mas fiquei um pouco desapontada depois de passar um tempo com ele. Ele era muito arrogante, o que é algo que eu realmente odeio. O que os meus pais viam como comportamento maduro me pareceu irritante. Pensei, talvez ele melhore quando eu crescer para me sentir melhor. Na manhã seguinte, algo estranho aconteceu. Eu estava no quarto de hóspedes porque meus pais tinham dado meu quarto pro Breno. Este quarto tinha uma suíte. Tomei banho de manhã e então, quando fui escovar os dentes, percebi que tinha deixado a minha escova na mala. Abri a porta do banheiro e encontrei o Breno parado logo em frente. Ainda bem que eu estava vestindo um roupão de banho. Ele ficou muito nervoso e gaguejou tentando dizer alguma coisa. O que ele estava fazendo no meu quarto na frente da porta do meu banheiro? Assim que eu ia perguntar, ele fugiu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Não disse nada aos meus pais porque eu não queria incomodar eles. Mas eu fiquei desconfiada. Depois do café da manhã, minha mãe e eu estávamos sentadas no jardim. O Breno tem uma família? Eu perguntei. Ela baixou a voz. Ele não tem ninguém. Na verdade, ele morava na rua. 2 meses atrás, a polícia o encontrou e o colocou em um lar adotivo.
Os assistentes sociais não sabiam nada sobre seu passado. Também não perguntamos para não incomodá-lo. Eu fiquei surpresa. Mãe, isso não faz sentido. Como assim eles não sabem de nada? E se ele for fugitivo e mentir sobre não ter pais? Enquanto isso, meu pai estava plantando novas flores no jardim e o Breno o ajudava. Minha mãe disse: Ellen, veja como ele é inocente. Você acha que ele mentiria? Quem sabe o que ele passou? Tudo o que precisamos fazer agora é tentar curar suas feridas emocionais. Comecei a prestar mais atenção no Breno nos dias seguintes. Algo nele não parecia certo, mas eu não conseguia dizer o quê. Por outro lado, meus pais estavam muito felizes. Por isso achei melhor manter meus pensamentos em segredo. Enfim, o que eu poderia fazer? Eu só tinha um mau pressentimento sobre ele, só isso. Eu ainda estava incomodada depois que voltei para a universidade. Finalmente decidi ligar para a agência de adoção. Não tinha sentido em mentir. Expliquei a situação para a mulher no telefone e pedi para que ela mantivesse essa conversa entre nós. Ela entendeu a minha desconfiança. É verdade, não sabemos nada sobre o passado do Breno. Mas há muitas crianças aqui como ele, cujo passado não sabemos nada. As crianças que crescem nas ruas são mais prejudicadas nesse sentido. Algumas não conseguem se expressar, e outras acham que o que viveram é normal e que não vale a pena falar sobre isso. Eu estava envergonhada quando desliguei o telefone. Olhei para a foto do Breno. Ele parecia inocente. Minha mãe estava certa. Tudo o que podíamos fazer agora era tentar ajudar ele a curar suas feridas. Eu não queria continuar me sentindo culpada, então pensei em falar com ele. Liguei para minha mãe e pedi para falar com ele. Você também o ama, não é? Ela disse super animada. Tive dificuldade em manter a conversa, pois não estava acostumada a conversar com uma criança de 10 anos. Eu disse tipo, como você tá? Como tá a escola? Ele não falou muito, então depois de 30 segundos eu fiquei sem nada pra perguntar. Eu tive um amigo na escola que o nome dele também era Breno. Ele me disse uma vez o que o seu nome significava, e eu lembrei disso. Você sabe qual que é o significado do seu nome? Tem um significado muito interessante, eu disse. Imediatamente ele respondeu, claro que sei, significa homem viril. Eu ri. Não tenha tanta certeza. Não significa homem viril. Significa líder, eu disse. Não, ele insistiu. Mário significa homem viril. Fiquei confusa. Mário? Quem é Mário? Eu perguntei. Ele não respondeu. Ele gaguejou igual aquele dia em que eu vi ele na frente do meu banheiro. Eu estava certa, ele estava escondendo algo de nós. Até o nome dele era falso. Eu não falei nada naquele momento. Eu só falei, eu tenho que ir pra aula, conversamos depois, tá? E desliguei o telefone. Eu estava tremendo de raiva. Eu pensei, o nome verdadeiro dele é Mário. Por que ele tá escondendo isso? O que uma criança tão nova poderia estar escondendo? E decidi fazer uma pesquisa e descobrir quem ele realmente era. Eu pensei em começar pelo Google. Mas o que eu poderia pesquisar? Tudo que eu sabia era que o nome verdadeiro dele era Mário. Digitei Mário e cliquei em pesquisar. Milhares de resultados surgiram. Eu estava clicando aleatoriamente nos links enquanto pensava no que poderia fazer. Acabei no Google Imagens. De repente, tive uma ótima ideia. Eu poderia enviar a foto dele para o Google Imagens e procurar por outras semelhantes. Transferi a foto dele para o meu computador. Depois, a enviei para o Google Imagens e cliquei em pesquisar. Os resultados não foram o que eu esperava. Tinha um monte de imagens aleatórias. Comecei a passar por elas de qualquer maneira. Eu estava quase no final da página. Então, vi algo que chamou minha atenção. Roubo. Homem-criança engole anel de diamante em joalheria. Eu cliquei imediatamente. Era um site de notícias. Uma mulher foi com o filho numa joalheria. Enquanto ela tentava distrair o joalheiro, a criança pegou um anel e engoliu. O joalheiro viu e apertou um botão de pânico que avisou a polícia. Aí a polícia veio e prendeu a mulher e o garoto quando eles estavam saindo. A parte que me interessou veio depois disso. Quando a polícia entrevistou o garoto, descobriram que, na verdade, ele era um homem de 29 anos. Aparentemente, ele tinha uma condição causada por uma deficiência do hormônio do crescimento. Ele parou de crescer aos 10 anos de idade. Essas pessoas são tecnicamente anãs, mas têm proporções corporais normais. O artigo incluía a foto do homem. Sim, era o Breno. Ou melhor, Mário. A notícia era de 3 anos atrás, o que significava que um homem de 32 anos estava na casa dos meus pais. Eu senti como se não pudesse respirar. Peguei meu celular em pânico. Eu tinha que ligar pro meu pai e avisá-lo. Então pensei, bem, o que ele vai fazer? Ele vai levá-lo à força pra polícia? Ele não é um garoto, mas um criminoso de 32 anos. Ele poderia fazer qualquer coisa. Então, em vez de ligar pro meu pai, eu liguei pra polícia. Esse foi provavelmente o dia mais amedrontador da minha vida. Eu contei tudo pra polícia. Eles foram na nossa casa e conseguiram prender o homem sem maiores problemas. Fui visitar meus pais naquela noite.
Felizmente, eles estavam a salvo. Meus pais estavam tentando superar o choque. Mário já estava na prisão naquele momento. Não sabemos o que ele estava planejando fazer. Ou ele iria morar lá o tempo que pudesse, fingindo ser um menino, ou iria roubar alguma coisa e fugir de lá depois. Provavelmente vamos descobrir o motivo no seu julgamento. Não achamos que tenha sido a primeira vez que ele fingiu ser uma criança órfã. O julgamento também deve revelar se existiram outras vítimas além da gente. Oi, galera! Sou Ricardo, tenho 17 anos. Eu fiquei em coma por 5 meses e 12 dias. Foi uma experiência estranha. Transitei entre sonho e realidade. E depois de algum tempo, pude ouvir o que as pessoas falavam, mas não podia reagir. Algo surreal aconteceu quando eu estava em coma. Deixa eu começar pelo início. Em grego antigo, a palavra coma significa sono profundo, mas o que os pacientes experimentam é bem diferente de sono. O corpo desliga a consciência para se curar, minimizando a atividade cerebral. É como apertar reiniciar em um computador. Você é alimentado por tubos. Alguns pacientes são conectados a uma máquina para respirar melhor. Essa máquina manda o oxigênio que seu corpo precisa para os pulmões. E, como eu entrei em coma, eu lembro de uma sensação de queda. Depois o som de bater em algo antes de perder a consciência. Então, fui sugado por um redemoinho, girando enquanto caía. As vozes ficaram distantes. A pior parte, ficava mais escuro quanto mais o redemoinho me levava. De repente, parei de girar lentamente. Eu lembro de pensar, é assim que a morte é? Por fim, um silêncio total e escuridão absoluta. Sei que aquele foi o momento em que entrei em coma, que apesar de parecer longo, levou apenas 15 ou 20 segundos. Não me lembro de nada dos primeiros meses. Não sei como, mas um dia comecei a ouvir vozes. Eram abafadas no começo. Depois ficaram normais. Podia ouvir coisas acontecendo ao meu redor, mas logo percebi a triste verdade. Estava em coma mesmo, com parte do cérebro acordado. Tentei abrir os olhos, mas não consegui. Queria dizer, eu posso te ouvir, só que não conseguia mexer os lábios. Eu queria mover minhas mãos e me sentar, mas não conseguia mexer um músculo. Era como se uma força invisível estivesse me segurando. Um dia, algumas pessoas entraram no meu quarto. Eu sabia pela maneira como falavam que eram médicos. Eles conversavam sobre 2 pacientes. Um era eu, o que significava ter outro paciente na sala. Eles compararam nossas condições e falaram abertamente porque nós 2 estávamos em coma. Pareciam não achar que eu sairia do meu coma. Não havia esperança. Era o fim da estrada para mim. Eles disseram que o outro paciente se recuperaria logo. Até decidiram qual paciente ficaria com a minha cama depois que eu morresse. Queria dizer que eu ouvia que eles estavam errados sobre mim, mas era impossível. Minha mãe e minha namorada Patrícia me disseram o que me deixou em coma. Mamãe me visitava todos os dias. Chorava enquanto cuidava de mim. Ela trocava minha roupa, me lavava com um pano e aplicava loção nas minhas feridas. Ninguém no mundo inteiro te ama como sua mãe, pode ter certeza. Ela murmurava as mesmas coisas. Você não queria ir para o acampamento. Eu fiz você ir para socializar. Você só queria relaxar. Você não queria ficar em uma barraca. Eu sou a responsável por tudo isso. É minha culpa. Eu queria não ter te obrigado a ir. Ela falava sobre um acampamento, mas eu não me lembrava de nada. Todas essas memórias sumiram. Fui acampar com meus amigos? O que aconteceu lá? Eu caí de algum lugar? Mesmo tentando, eu não me lembrava de estar em um acampamento ou o que tinha acontecido. Patrícia respondeu essas perguntas depois. Um dia ouvi a voz dela. Ela estava do meu lado, acariciando minha cabeça. Por favor, me perdoe. Fiquei longe porque sua mãe está brava comigo. Eu estava com muito medo, ela disse. Ela falava como se soubesse que eu a ouvia, confessando seus pecados. Eu não consegui me lembrar, mas agora sabia o que havia acontecido. Fomos acampar com a escola. Patrícia me mostrava uma foto quando chegou uma mensagem. A mensagem dizia, vou poder te ver hoje à noite?
Peguei o telefone e vi que a mensagem era de um cara chamado Carlos. Ele também estava no acampamento. Eu podia ter conversado com Patrícia. Irado, encontrei o garoto e parti para cima dele. Começamos a brigar. Quando Carlos me empurrou, caí e bati minha cabeça em uma pedra. Foi quando perdi a consciência. Patrícia sabia que era culpa dela, mas estava aqui, sem nenhuma vergonha. Se eu pudesse abrir os olhos e me sentar, eu cuspiria no rosto surpreso dela. Eu diria, saia daqui, deu fora e nunca mais volte. Era impossível, mas eu sabia que quando eu saísse do coma, era isso que eu faria. No começo, eu gostei muito de ouvir o que estava acontecendo ao meu redor. Pelo menos eu me sentia vivo. Mas depois de alguns meses, fiquei incomodado porque eu não tinha nenhuma melhora. Os médicos vinham me visitar cada vez menos. Talvez eles não estavam felizes por terem errado. Eu não estava morto, e o outro paciente ainda estava em coma. Um dia, enquanto eu estava entediado, ouvi uma conversa estranha. Eu nunca ouvi ninguém visitar o outro paciente. Mas agora tinha um homem e uma mulher do outro lado. O homem disse, vou levar o dinheiro de volta para sua casa amanhã. Eu pensei que conseguiria, mas não posso. Você deveria desistir também. A mulher estava brava, falando com os dentes cerrados. Nicholas, você me prometeu. Eu vendi tudo para te dar esse dinheiro. Se você não vai fazer isso, então me mostre como. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Ele merece morrer. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu estava sonhando? Ela estava realmente falando sobre matar alguém em coma? O tal Nicholas cedeu à insistência dela depois de um tempo. Em voz baixa, ele disse, este botão controla o oxigênio. Você pode diminuir, girando ele para a esquerda. Está vendo aquele pequeno dispositivo no dedo do seu marido? Ele mede a frequência cardíaca e os níveis de oxigênio no sangue. Se a frequência cardíaca diminuir e os níveis de oxigênio caírem, o alarme disparará. Diminua o volume do alarme antes de diminuir os níveis de oxigênio. Ninguém vai verificar. Mesmo se verificarem, vão achar que uma enfermeira cometeu um erro. Eu estava ouvindo aquilo espantado. Esse Nicholas era médico? Ele falava do paciente como seu marido. Essa mulher era a esposa do paciente, então? Por que ela queria matar o marido? E o mais importante, ela realmente faria isso? Minha vida ficou emocionante. Eu os ouvia ansiosamente. Durante esse tempo, minha consciência estava indo e vindo. Às vezes eu passava dias sem ouvir nada. Era como entrar e sair de um sono profundo. Talvez eu estivesse no fim da estrada, como os médicos achavam. Eu estava assustado, mas não podia fazer nada. Então eu caí no redemoinho mais uma vez. Os sons ficaram abafados novamente. Girei infinitamente no redemoinho e perdi completamente a consciência. Me lembro do momento em que acordei. Meus olhos se abriram. Como não via a luz há meses, fechei os olhos imediatamente. Ouvi minha mãe gritar de alegria. Ela viu meus olhos se abrirem. Ela fechou as cortinas, abri os meus olhos de novo e sorri para ela. Ela disse, bem-vindo, querido, e chorou. A sala se encheu de médicos em 10 minutos. Eu não tinha certeza se conseguia falar ainda. Eu senti que minha voz não sairia. Apenas continuei sorrindo. Alguns dias depois, lembrei de um sonho do meu coma. Essa experiência foi estranha. No sonho, a esposa de outro paciente queria matá-lo. Um médico chamado Nicholas estava ajudando ela. Ao lado havia um paciente um pouco mais velho que eu, que não tinha idade para ter uma esposa. Agora eu já estava falando confortavelmente. Contei o sonho para minha mãe, rindo. Ela congelou quando eu parei de falar. O homem na cama ao lado havia morrido há um mês. O novo paciente chegou há 1 ou 2 semanas. A esposa do paciente falecido o visitava às vezes. Ela sentava e o encarava silenciosamente. E o Nicholas? Minha mãe disse que nenhum médico se chamava Nicholas. Mas havia um cuidador com esse nome. Minha mãe não conseguiu se conter e contou à diretoria do hospital sobre isso. Isso não era bom para o hospital, é claro. Eles disseram que iriam investigar, mas não fizeram nada. Eles nem sequer vieram falar comigo. Mas minha mãe não desistiu. Quando a polícia foi envolvida, a verdade veio à tona.
O paciente que estava no meu quarto traía a esposa. Uma noite, ele e a amante bateram o carro. A namorada morreu, mas ele entrou em coma. A esposa queria vingança e planejou o assassinato dele. Ela fez um acordo com Nicholas, o cuidador. Nicholas desistiu, decidiu que não conseguiria matar alguém em coma. Quando ela disse que faria sozinha, ele lhe disse o que precisaria ser feito. Essa é a parte que eu testemunhei. Um dia, ela veio no final do horário de visitas. Ela mexeu na máquina de oxigênio para que ele recebesse menos oxigênio. Ninguém percebeu porque ela diminuiu o volume do alarme. Todos pensaram que era uma morte relacionada ao coma. A esposa e o cuidador tiveram que confessar o que haviam feito por minha causa. E os dois foram presos. Viu como a lealdade é importante? Porque eu e o homem que morreu entramos em coma? Sim, traição. Se ele e Patrícia tivessem sido leais, nada disso teria acontecido. Espero que essa história tenha sido interessante. Oi, gente. Infelizmente não posso dizer meu nome. Algumas pessoas podem me reconhecer. Eu não tenho vergonha do que passei. Na verdade, tenho orgulho de mim. Mas meus pais ficam incomodados com o que vou compartilhar. Por isso, vou manter meu nome em segredo. Espero que você entenda. Há 3 anos, quando eu ainda tinha 14 anos, meu pai abriu um lava-jato com um sócio. Tudo estava ótimo. Estávamos indo muito bem financeiramente. Meu irmão e eu estudávamos em escola privada, mudamos para uma região nobre. É muito fácil se acostumar com coisas boas. Nos adaptamos bem ao novo estilo de vida. Era como se sempre tivesse sido assim. E então, um dia, tudo desabou. A polícia invadiu o lava-jato. O sócio do meu pai estava usando o lava-jato para lavar dinheiro. Descobrimos que ele traficava drogas há anos. A polícia prendeu meu pai, mas depois soltaram porque ele não sabia nada sobre os negócios ilegais. No entanto, o lava-jato foi confiscado por causa de seu sócio. Meu pai ficou muito traumatizado com o que aconteceu. Ele não podia aceitar que tinha sido enganado e que fazia parte de algo ilegal. De repente, nossas vidas viraram de cabeça para baixo. Ele melhorou depois de alguns meses e abriu um novo lava-jato em outra parte da cidade. Mas as coisas não foram como esperamos. E ele teve que fechar depois de um tempo. Para abrir um novo negócio, ele tinha feito um empréstimo. Quando ele não pôde pagar, ele foi à falência. Perdemos tudo o que a gente tinha. Foi uma fase muito difícil para nossa família. Eu queria ajudar em casa, então comecei a trabalhar no restaurante do pai de um amigo. Eu trabalhava depois da escola, lavando pratos pela primeira vez na vida. Não era o melhor emprego, mas fiquei feliz em conseguir algum dinheiro. Eu trabalhava até o restaurante fechar à noite e acordava para ir à escola no dia seguinte, mesmo cansado. Eu trabalhava 6 dias por semana e folgava 1. Antigamente, eu passava o tempo livre jogando no computador, mas agora usava para estudar. Certo dia, um amigo me disse que tinha uma fase nova em um jogo que eu adorava. Eu só queria dar uma olhada. Quando meu pai entrou no quarto, me viu jogando. Ele ficou bravo. Sua mãe e eu ficamos acordados à noite tentando pensar no que fazer. Mal dormimos. E você jogando como se nada estivesse errado, ele disse. E me acusou de ser egoísta, ficando cada vez mais bravo. Então disse, quando você comprar seu próprio computador, vai poder jogar o quanto quiser. E levou meu notebook. Foi provavelmente a pior noite da minha vida. Chorei por horas debaixo das cobertas. Tudo aquilo era muito injusto. Então, de repente, parei. Disse para mim, não tenha pena de si mesmo, não tenha. Eu fiz uma promessa de que nunca mais sentiria autopiedade. Eu manteria essa promessa de qualquer maneira. Fui para a escola sem dormir. Minha namorada me viu e logo percebeu que algo estava errado. Contei para ela o que aconteceu com meu pai. No começo, ela ficou muito chateada, mas depois que contei sobre minha decisão, ela estava orgulhosa. Ela me olhou e disse, você é uma das pessoas mais engraçadas que conheço e pode ganhar dinheiro com isso. Tenho uma ideia. Eu posso te ajudar, se você quiser tentar. Nesse dia, eu não fui trabalhar. Fui até a casa da minha namorada. Depois de algumas horas, eu estava sentado na frente do computador com uma máscara de galinha. Fiz uma conta no Twitch e transmiti ao vivo. Eu estava jogando igual a todos os outros, mas tinha algo diferente em mim. Eu estava cacarejando e usando uma máscara.
Foi ideia dela criar um personagem meio humano e meio frango. A máscara era do irmão dela. Eu estava cacarejando e fazendo piadas como uma galinha. Minha namorada morria de rir. O sorriso dela foi muito encorajador e por isso consegui me sair muito melhor do que eu imaginava. Aquele era meu show. 2 horas depois, eu tinha 500 espectadores. Nem eu acreditei nos barulhos que fiz quando recebi a primeira doação. Foi uma noite perfeita. Me enchi de esperança. Eu ia poder sair do emprego no restaurante graças à minha namorada. Sem menosprezar o trabalho no restaurante. Mas eu poderia ganhar muito mais dinheiro pelo Twitch. E muito mais rápido. Os dias seguintes foram ainda melhores. Meu público cresceu muito. Mas ninguém sabia quem eu era, porque meu apelido era Big Bird e usava uma máscara o tempo todo. Para eles, eu era um enorme pássaro engraçado. Só que tinha também a garota bonita que a câmera nunca mostrava, mas suas risadas eles podiam ouvir. Não contei para minha família que estava no Twitch. Queria contar para minha mãe e meu irmão, mas eu estava com medo de meu pai descobrir, então eu não disse nada. Eles pensavam que eu ainda trabalhava no restaurante. O que aconteceria se eu tivesse dito ao meu pai que dava para ganhar dinheiro com jogos? Ele ficaria contente? Acho que não. Os pais não gostam muito que os filhos joguem videogame. Sempre que podem, tentam impedir. Tenho certeza disso e entendo o motivo. Mas meu pai estava obcecado com essa ideia de videogame. Ele colocou seu ódio nos jogos naquele dia, usando os problemas familiares de desculpa. Uma noite, algo interessante aconteceu. Eu estava transmitindo ao vivo com minha máscara e em algum momento olhei para a janela de bate-papo na tela. Big Bird, você quer receber a maior doação da sua vida para tirar a máscara? Era o Ringo Starr, um dos meus maiores fãs. Ele fazia uma doação todos os dias. Eu cacarejei. Maior doação da minha vida? Acabei de sair do ovo não faz muito tempo. A única coisa que você pode me dar é a maior doação da minha vida até o momento, eu disse. Você está certo. Ok, vamos fazer assim. Tenho certeza de que não sou só eu, mas todos os que assistem querem ver seu rosto. Você tira a máscara se todos fizerem a maior doação possível? Ele respondeu. Parei por um tempo. Olhei para minha namorada. Ela balançou a cabeça para eu não fazer. Eu sabia que não teria volta se eu dissesse que sim. Nós estamos ao vivo. Poderia parar de transmitir logo após tirar a máscara. Queria esconder minha identidade apenas do meu pai, não dos outros. Meu pai é a pessoa menos tecnológica do mundo. Twitch era como outro planeta para ele. Não tinha como ele descobrir o que estava acontecendo aqui. Eu respirei fundo. Eu disse, bem, vamos ver as doações. Provem que vocês realmente querem ver meu rosto. Se me convencerem, serei humano por um momento. Quando disse isso, as doações começaram. Minha namorada bateu a porta e saiu. Não me importei, porque estava muito impressionado com tantas doações. E não paravam. Esperei um pouco depois que as notificações de doações cessaram. Eu não via os espectadores, mas sabia que estavam ansiosos por isso. Agradeci cacarejando. Tudo bem, vocês me convenceram. Vou tirar minha máscara por 20 segundos e depois vou sair. Amanhã volto como Big Bird, eu disse. Esperei um pouco. Tirei a máscara de galinha e olhei para a câmera. Eu mostrei meu rosto. Pisquei para eles. Então eu saí. Estava me sentindo estranho. Eu olhei quanto dinheiro tinha ganho. Era como um sonho. Logo depois, minha namorada voltou brava. Eu disse para não fazer isso. O mistério se foi. Por que vão te assistir agora? Ela gritou. Disse a ela que a razão por eu ter colocado a máscara não era para ser misterioso, mas para que meu pai não descobrisse. Olhe todo esse dinheiro. Não acha que valeu a pena? Eu disse abraçando-a. Ela me olhou e disse, espero que não se arrependa. No outro dia, fui para casa depois da escola. Meu pai sorriu quando me viu. Você tem o dia de folga? Seu irmão foi ao dentista com sua mãe. Venha, vamos tomar um café e conversar, disse ele enquanto caminhava para a cozinha. Ele voltou da cozinha, viu o dinheiro na mesa de café e ficou completamente chocado. Perguntei, isso é o suficiente para pagar o empréstimo? Meu pai continuava em choque. Não sei, provavelmente. Mas de onde veio esse dinheiro? De quem é? Ele perguntou. É seu, disse com orgulho. Por favor, não pergunte como consegui. O que posso dizer é que ganhei. E eu não fiz nada de ilegal. Ele se sentou ao meu lado e me abraçou. Você fez online, certo? Me desculpe, não online.
Eu deveria dizer jogando. Eu sei que você não trabalha mais no restaurante, Big Bird, ele disse. Ele sorria tanto que eu via todos os seus dentes. O pai da minha namorada ligou para ele uma noite. Os dois não estão fazendo nada, mas minha filha disse que você não sabe. Eu acho que você deveria saber. Não fique bravo, fique orgulhoso do seu filho. Ele está fazendo um bom trabalho, ele disse. Meu pai me assistia desde então. Nem acreditei quando me contou das suas piadas favoritas. Nunca pensei que ele gostaria do meu senso de humor. No dia anterior, ele tinha caído no sono enquanto me assistia. Por isso, ele não sabia sobre eu ter tirado a máscara e recebido todas aquelas doações. Ele ficou emocionado quando contei. Eles te deram todo esse dinheiro só para ver seu rosto. Está dando tudo para mim? Ele perguntou. Sim, eu estava. Fiquei muito orgulhoso por ter conseguido ganhar esse dinheiro para ajudar meu pai a pagar seu empréstimo. Na noite seguinte, eu iria fazer a última transmissão na casa da minha namorada, porque meu pai e eu concordamos que de agora em diante eu faria em casa. Mas tive uma surpresa. Mesmo com a máscara de galinha e fazendo ótimas piadas, eu tinha menos de 100 espectadores. Sim, o mistério realmente se foi agora que todos sabiam como eu era. Até o Ringo Starr, que deu a ideia das doações para ver meu rosto, assistiu só por algum tempo. Depois disso, eu tentei usar outras máscaras de animais e personagens, mas nada funcionou. Eu tinha perdido todos os seguidores, então acabei parando de transmitir, mas fiquei feliz com o que tinha feito durante minha curta fama e não me importei. De qualquer forma, não tenho mais tempo, porque passo minhas noites com meu pai no cybercafé que abrimos.